Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Olá, o diálogo de hoje é comigo e com um convidado mais do que especial. O tenho como uma das maiores referências do meio jurídico, acadêmico, literário do Brasil. Falo do Dr. José Renato Nalini, a quem desde já agradeço, Dr. Nalini, por me receber aí na sua casa, né? Literalmente. Muito obrigado, é uma honra e é um prazer, Edmo. Bom, o Dr. Nalini é escritor, autor, professor, reitor, desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu vou parar por aí, doutor, porque senão vai o programa inteiro falando da sua história, né? Mas eu convidei o senhor porque eu estou muito preocupado com as instituições, eu estou muito preocupado com a institucionalidade que o país está basicamente em crise. E aí eu queria começar ouvindo o senhor a respeito, se o senhor concorda comigo, não, se tem perigo, o que o senhor está vendo? Edmo, eu acho que toda pessoa que tem sensatez, e infelizmente não é a totalidade dos brasileiros, todos os brasileiros que têm juízo, que não perderam completamente a razão, estão perplexos, estão estupefatos, porque a política ela ficou muito frágil, a democracia representativa ela não encontra mais credibilidade, ela está num estágio pré-falimentar, está na UTI, e foi isso que levou o Brasil a escolher o novo, aquilo que seria novidade, aquilo que seria tudo contra a chamada velha política. Eis senão quando nós descobrimos que há um desapreço, há uma desafeição, há um desrespeito, um menosprezo, há um verbete muito citado, mas muito pouco compreendido e respeitado, que é a Constituição da República. Então, nós verificamos que uma Constituição cidadã, cheia de inspiração, prenhe de princípios, não é? Garantidora dos direitos fundamentais, ela aparentemente não tem remédio para uma situação em que se chama o povo a se armar, não é? Algo que o próprio Ferrajoli, que é o mais insigne cultor do garantismo, fala que é inconstitucional, embora a Constituição americana contenha um dispositivo permitindo ao cidadão se armar, mas quando nós vemos o convite a que as pessoas se armem para desrespeitar ordens judiciais e para acabar com o parlamento, a situação é mais do que perigosa, ela é uma situação que pode nos indicar um caminho do cataclismo, um caminho da catástrofe, da tragédia. Eu concordo plenamente com você, Edmo. Doutor, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Fala-se na ditadura, fala-se em militarismo, mas, antes de qualquer coisa, me parece, é uma sensação minha, que nós estamos, o presidente da República, ele quer uma ditadura, independente de ser de esquerda, direita, militar ou nada. Por que eu pergunto isso para o senhor? Nas colocações dele,
onde ele fala que quer informação da Polícia Federal, informação do Exército, ele quer informação da ABIN, ele quer mandar nas instituições dos governos dos estados, ele quer mandar nas prefeituras, ou seja, me parece que ele é uma pessoa centralizadora, querendo uma espécie de onipotência em cima do Estado. Isso, para mim, se chama ditadura. O presidente, ele se mostra uma pessoa extremamente narcisista. Ou veja, ele está aparentemente sempre contra o mundo. As falas dele são falas raivosas, são falas agressivas, são falas como se ele estivesse cercado de inimigos, mesmo quando ele está conversando com aquela pequena plateia de fanáticos que ficam ali à porta do palácio esperando que ele converse. Veja que quando começam a perguntar alguma coisa que não convém, ele logo se irrita, manda calar a boca, né? Tem um palavreado muito impróprio a alguém que é o chefe de um dos poderes da República. O que me impressionou também naquela fatídica reunião ministerial, no dia 22 de abril, foi a evidente demonstração de que ele tem ciúmes dos seus subordinados, não é? Quando um chefe deveria ficar contente quando um seu auxiliar está dando certo, quando é reconhecido pela população, pela comunidade, porque o mérito é dele, de ter escolhido bem. E aqueles que aparentemente vão bem nesse vendaval, ele procura fritar, como o povo diz, procura fazer com que a pessoa caia em desgraça, e quando não, quando a pessoa está sendo bem aceita, ele mesmo exonera. Então, isso mostra uma personalidade muito perigosa, porque ele só se enxerga, né? E as charges, Edmo, as charges são muito interessantes. Não sei se você tem acompanhado, mas os humoristas, né, que encontram assunto em todos os acontecimentos, já tentaram fazer várias vezes um ministério em que todos têm a mesma face, todos têm a face do presidente. E é muito triste para o Brasil, que já teve homens públicos de tanta categoria, que são heróis da pátria, que veja um ministério em que as pessoas se curvam, não tem espinha dorsal, querem bajular o chefe, abdicam da sensatez, abdicam da razão para fazer um culto ao personalismo, que é uma coisa muito perigosa. Perigosa porque o mundo, que passou há pouco tempo, se considerar a dimensão da história, por períodos terríveis, né, de fascismo, de nazismo, ele aparentemente se esqueceu, as novas gerações não tiveram essa experiência e podem, por fanatismo, por amor à arma, que transforma a pessoa. Então você veja que um indivíduo armado, ele se considera um super-herói, ele não vê limites à frente, né? Isso pode despertar numa comunidade de fanáticos a vontade de promover algo que nos leve a um autoritarismo indesejável, impossível de se acreditar que o Brasil, depois de 30 anos de democracia incipiente, frágil, visse a sua democracia ameaçada. Eu fico também outra coisa que eu fico preocupado, Edmo, é que os discursos contrários a essa insanidade, né, são discursos muito frágeis, são discursos contemporizadores, são aquelas reafirmações retóricas de que não, nós temos as instituições funcionando bem, já tivemos 2 impeachment sob
a vigência da Constituição Cidadã, não se preocupem, tudo vai indo bem, mas as demonstrações de insensatez, de insanidade vão crescendo e vão conquistando aquelas mentalidades frágeis, não é? De alguém que, descontente com o mundo, pensa que se instaurar um governo autoritário, uma ditadura no Brasil, as coisas vão melhorar. Eu estou preocupado, sim. E me lembrei agora que eu falei para o senhor com relação às situações em que o presidente se coloca. O senhor falou muito bem de ministros que não se sobreponham, né, à personalidade e à vitrine dele, né? Me lembrei agora dos amigos, aonde ele falou dos amigos naquela reunião que o senhor falou do dia 22, e aí me leva de novo para a ditadura. Na época da ditadura, quem era do sistema, ou seja, quem era amigo a tudo, aí quem não era, tudo que nós passamos na ditadura brasileira, que ele também nega a ditadura brasileira, né? Mas age igual. Alguma coisa interessante que é mais para a psicologia explicar, Edmo, é que o conceito dele de amigo também é muito oscilante, não é? Você veja, ele era amigo do Moro e, de repente, o Moro é o inimigo público número 1. Ele era amigo de Bibiano e o Bibiano, um pouco antes de morrer, havia rompido com ele. Ele era amigo do Paulo Marinho e o Paulo Marinho já não é amigo. Ele era amigo da Joyce, a Joyce mas não era amigo. Então, essa instabilidade emocional, né? Essa insegurança, né? Esse medo de que todos estejam conspirando contra ele, é um sintoma perigoso, porque aparentemente ele não tem pessoas sensatas a aconselhá-lo. Nós tínhamos muita esperança no Paulo Guedes, né? Porque o Brasil já vinha enfrentando problemas econômicos terríveis, não é? Nós não podemos esquecer que houve um saque à nação brasileira, não é? E nós precisávamos de algo que animasse o investidor estrangeiro a trazer dinheiro para o país. Só que, quando se começa a queimar floresta, a acabar com a biodiversidade, fechando os mercados que poderiam comprar as nossas commodities, quando se ofende a China, quando se ofende a França, quando se rasteja diante do Trump, que é uma pessoa aparentemente insana, mas é muito inteligente, e os esquemas de proteção da democracia americana são muito fortes, né? Já eram estruturas que foram há séculos já foram examinadas e elogiadas pelo mundo civilizado. Quando a gente vê isso, a gente vê que a própria economia ela está numa situação aflitiva, né? E parece um delírio acreditar que, passada a pandemia, a qual nós estamos enfrentando muito mal, os cofres internacionais, já esvaziados também, porque cada um sofreu a sua crise, eles venham aplicar no Brasil, onde não há nem segurança jurídica, nem segurança ambiental, nem segurança no sentido mais estrito, porque no momento que você manda a população se armar, nós estamos instaurando a selva, a selvageria, a guerra de todos contra todos. O Brasil está vivendo um pré-estado hobbesiano, de Hobbes, que falava que o homem é o lobo do homem e que nós precisaríamos ter um Estado muito forte para impedir que nos matássemos uns aos outros. É horrível pensar assim,
mas os sinais são sinais muito expressivos de que nós não estamos caminhando bem. Mas eu falei do Paulo Guedes, que era a nossa esperança. Eu vou ter que chamar só um intervalo rapidinho, doutor. Eu só queria lembrar que o senhor está falando do Paulo Guedes dentro de um critério técnico. Eu tinha muita esperança no general Augusto Heleno, que pudesse ser talvez o bridão do presidente. Mas pela última carta do general Heleno, creio que não vai ser ele o bridão do presidente. Ó, eu só vou chamar um intervalozinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com essa intelectualidade em pessoa, doutor Zé Renato Nalini, um amigo, uma pessoa queridíssima, né? Doutor Nalini, muito obrigado mais uma vez por esse desfile de cultura. Mas eu saí falando aí do possível bridão que eu achava e que, de fato, não já mostrou que não será. E aí eu tenho medo das asinhas estarem sendo colocadas de fora. Na medida que tivemos 9 pessoas, além do condutor da pasta da saúde, não que o militar não tenha condição de exercer nenhuma função, são pessoas competentes nas mais diversas áreas, inteligentes, etc. e tal. Mas é um desenho, né, que vem acontecendo ao longo desse tempo e que culminou com a história vai explicar nos próximos meses. Eu acho que tem 2 pontos importantíssimos aí. Uma delas é o acontecido com o governador Witzel no Rio de Janeiro. Ou seja, se os argumentos forem frágeis, vai ficar ruim para o presidente. Se os argumentos forem fortes, a Polícia Federal e a independência do presidente estão muito bem colocadas. O outro que eu vou deixar para o senhor é a conduta do Supremo Tribunal Federal em cima de 2 casos importantíssimos, que é a ingerência sobre a Polícia Federal, ou tentativa de ingerência, que eu não sei se é passível de punição, mas que houve. Qualquer um não precisa fazer força, não sou jurista, não sou advogado, não sou nada, mas qualquer cego enxerga. E a segunda é com relação ao filho dele, o Flávio Bolsonaro, que é a fake news lá que também está sendo pesquisada fora do Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem 3 pontos, que é o Witzel, o filho e o pai. Nos próximos meses, eu acho que isso nós vamos ou ficar aflitos ou nós vamos ficar de uma maneira mais salutar. Edmo, essa situação ela não permite que nós façamos assim um exercício de futurologia, né? Aparentemente, pode existir, sim, algo que tangencia a licitude nesses contratos feitos apressadamente num regime de
pânico, porque não se sabe quantos brasileiros vão morrer, só que nós sabemos que já passaram de 30 mil, e hoje os jornais estão mostrando que a medicina de observação da Inglaterra, eles gostam muito de fazer essas pesquisas, através da análise dos números brasileiros, eles acreditam que nós vamos ter, no mínimo, 125 mil mortos ao final da pandemia, e nós ainda não estamos no seu ápice, né? O terror, o medo dessas mortes acontecendo, e veja que o Rio foi um lugar em que ontem as notícias diziam 1.300 pessoas morreram antes de ser atendidas, morreram nos corredores dos hospitais, alguns deles federais, que já estavam sucateados, né? Não se desconhece a situação de indigência de alguns estados brasileiros, isso não foi fruto da pandemia, só se agravou, né? Pode ser que nessa fase tenha sido celebrado um contrato que possa não ter sido o mais benéfico para o erário, né? Vamos acreditar que possa ter havido alguma coisa. Mas isso pode ter acontecido em muitos outros espaços, muitos outros estados. E por que foi exatamente no Rio essa superoperação com policiais federais que não eram de lá? Ou seja, fica muito evidente para quem analisa a situação que foi uma reação do presidente em relação a quem o vinha criticando de uma forma muito acerba, que é o ex-juiz Wilson Witzel, né? Nós não sabemos o que vai se apurar, mas o que parece que o Supremo está vendo, ainda hoje nós vemos que o ministro Alexandre de Moraes encontra 6 possibilidades delitivas para o ministro Weintraub. Nunca se pensou que a educação pudesse ser confiada a alguém que tivesse tanto desapreço pelo mínimo de linguagem escorreita, que respeitasse o vernáculo, que fosse alguém que adotasse um pouco da pedagogia do amor. Não, ele é a pedagogia do ódio, da raiva, da violência, da intolerância, né? Então, é um absurdo. É uma coisa terrível, né? Agora, o Supremo está fazendo isso. Agora, vejam que o nosso sistema acusatório é um sistema perigoso, porque a denúncia ela é privativa do Ministério Público. E o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, ele foi indicado pelo presidente, escolhido a dedo. E o presidente não só faz questão de lembrar isso, como faz visita inesperada, que os analistas dizem isso foi uma forma de pressionar. Será que esse Procurador-Geral da República terá condições de denunciar o presidente da República ou de permitir que sejam denunciados os seus ministros, que são aqueles que permaneceram fiéis a um ideário que é completamente alucinante, que é esse de fazer com que o Brasil só tenha pessoas que pratiquem o mesmo credo, onde não há possibilidade de divergir das ideias, onde a ordem é se armar, queimar a floresta, matar índio, eu odeio povos indígenas. O que significa essa afirmação numa reunião ministerial, né? É surreal. Os teatrólogos, os dramaturgos, Ionesco,
Brecht, eles não teriam feito melhor uma reunião do que essa reunião ministerial. Então, eu não estou muito confiante que as nossas válvulas de controle da insanidade funcionem nesse caso. Até porque, Edmo, uma última, estou falando demais, mas uma coisa que me preocupa já há muito tempo é o excesso de poder do presidente da República no Brasil. Há até um livro de um brasilianista, um livro antigo, que chama-se Sua Majestade, o Presidente do Brasil. Não há um presidente que tenha tanto poder como o chefe do executivo. E nós, no Brasil, ainda não perdemos aquela sensação monárquica, né? Veja como o brasileiro gosta de ser servil, de ser submisso, de ser sabujo, de ser áulico de quem está no poder, né? Fica, de certa forma, essa de generais que tiveram uma carreira muito digna, respeitável, propícia àquilo que o Brasil precisa das Forças Armadas e que, convivendo com a presidência, podem ser inoculados desse vírus da soberania, do poder, da autoridade, e se sentem partes integrantes de quem manda no país e que pode fazer do Brasil o que quiser. Nós vamos caminhando para o final do programa, e eu quero só, primeiro, levantar em relação à PGR, que a minha bola de cristal, eu não sei se o senhor sabe, eu tenho uma bola de cristal, eu exerço um pouco do futurologia. Algo me diz que frita-se o ministro da Educação e salva-se o presidente, para compensar uma coisa a outra. É só uma bolinha de cristal, tá? Mas é muito bem pensado. Dá para um lado, frita. É jogar os anéis para não perder os dedos. Não é? Isso aí, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Lembrar que o senhor Augusto Aras, ele foi escolhido fora da lista tríplice, da mesma maneira, na tentativa do delegado-geral da Polícia Federal ser um amigo, e já que não pode ser o amigo, ser o melhor amigo do amigo. Então, é uma maneira legal. E só para concluir, eu queria falar um pouco do papel da imprensa. Há, sem dúvida nenhuma, a decisiva importância do papel da imprensa em todo o processo democrático, em qualquer lugar do mundo. Há abusos, há exageros, sim, por parte de alguns órgãos, alguns veículos, ou até algumas matérias isoladas. Mas a imprensa tem cumprido um papel sensacional nessa institucionalização ou desinstitucionalização que está acontecendo. Sim, a mídia ela é importantíssima, né? Veja que hoje nós temos as tecnologias da comunicação e informação, elas estão muito livres, não é? Porque nós estamos conversando aqui com um aparelhinho que pesa 100 gramas, Edmo, e estamos transportando som e imagem a quantos quilômetros de distância? E isso no mundo inteiro, né? Ninguém segura essa disseminação de ideias, de falas, só que nós temos de lembrar o seguinte, quem é que no Brasil hoje lê jornais? Nós sabemos que o jornal físico ele está passando por crises, embora ele possa aprofundar os assuntos, haja espaço para análises mais profundas, cai de uma forma crescente o número de assinantes, né? E todos participam das redes sociais, onde o que prepondera, e isso também está sendo apurado pelo Supremo Tribunal Federal, é o uso de robôs,
aquilo que é chamado de gabinete do ódio está produzindo constantemente notícias e pervertendo informações. Eu fico abismado de ver o número de mensagens que detonam o Supremo Tribunal Federal, detonam os governadores e prefeitos que estão tentando administrar algo que não deveria ser inesperado, porque o mundo inteiro avisou que haveria essa pandemia e, infelizmente, não é a última, né? Nós ainda vamos enfrentar outras catástrofes. Eu espero não ver outra. Mas eu só peço para o senhor concluir que a gente chegou no final. Então, mas eu acho que a gente precisa ter juízo e ressuscitar algo que já foi muito falado no Brasil e hoje foi relegado, esquecido, que é ética, né? Procurar o bem, procurar a paz, procurar harmonia, procurar tranquilidade. É disso que nós precisamos. Para terminar, eu só quero deixar uma informação. O New York Times chegou a 5 milhões de assinantes entre impresso e online. E a declaração do presidente do New York Times é a seguinte: se chegarmos a 8 milhões, que estamos caminhando para isso, entre impresso e entre online, não precisamos de publicidade no veículo. Não há necessidade de venda de publicidade. Então, essa é uma notícia também muito boa. É uma notícia muito boa que pode ser pelo mundo inteiro. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço a sua gentileza. Espero poder voltar a contar com o senhor em breve. O maior prazer, Edmo. Um grande abraço e vamos confiar no Brasil. Né? Eu passei 50 anos tentando fazer justiça. O Brasil está precisando de justiça. Ele já foi muito espoliado. Agora ele precisa voltar a ter paz para crescer, para nós deixarmos para as futuras gerações uma recompensa pelas nossas omissões. Um abraço a todos. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.